Paulo e Estevão, capítulo 6. Peregrinações e sacrifícios. Em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal, depois de enormes dificuldades. Breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com o seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico, que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérvios caminhos, alimentavam-se parcamente, quase só de frutas silvestres eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. Antes de atingir Tarso, pregaram a boa nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não pouco escreveram à pressa uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o Evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperança os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou a mancheias os júbilos do Evangelho da Redenção. Muitos admiraram o conterrâneo cada vez mais singularmente transformado. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé como nunca. Defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincara os primeiros tempos da infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio, em cuja posse poderia entrar mais tarde, quando houvesse cumprido o seu divino mandato. Depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que, todas as noites, entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e, pela manhã, rogavam a sua misericórdia não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária. Cheios dessa esperança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescência, quando da primeira excursão. O Evangelho continuava a estender o seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali acorrera em missões ativas. Disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo, após o término de suas tarefas, naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra, com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu bem,
como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia, o convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria a transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão dos seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. O moço cristão conseguira a renovação de muita gente. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Cuidava-se da construção de uma igreja, onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo regozijou-se. Naquela mesma noite, houve em Listra grande assembleia. O apóstolo dos gentios encontrou uma atmosfera carinhosa que lhe prodigalizava grande conforto. Expôs o objetivo de sua viagem, revelando suas preocupações pela difusão do Evangelho e acrescentando o assunto pertinente à Igreja de Jerusalém. Como em Derbe, todos os companheiros contribuíram com o possível. Paulo não cabia em si de contentamento, observando o triunfo tangível do esforço de Timóteo nas camadas populares. Aproveitando sua passagem por Listra, a bondosa Lloyd confidenciou-lhe suas necessidades particulares. Ela e Eunice tinham parentes na Grécia, por parte do pai de seu neto, os quais lhe reclamavam a presença pessoal, a fim de não lhes faltassem com os socorros afetuosos. Os recursos que lhes restavam em Listra estavam prestes a esgotar-se. Por outro lado, desejava que Timóteo se consagrasse ao serviço de Jesus, iluminando o coração e a inteligência. A generosa velhinha e a filha projetavam então a mudança definitiva e consultavam o apóstolo sobre a possibilidade de aceitar a companhia do rapaz, pelo menos durante algum tempo, não só para que ele adquirisse novos valores no terreno da prática, como também porque isso facilitaria a transferência de todos para lugar tão distante. Paulo acendeu de bom grado. Aceitaria a cooperação de Timóteo com sincero prazer. O rapaz, a seu turno, conhecendo a decisão, não sabia como traduzir seu profundo reconhecimento com transportes de alegria. Nas vésperas da partida, Silas entrou prudentemente no assunto e perguntou ao apóstolo se não era de bom alvitre operar a circuncisão do moço, a fim de que o judaísmo não perturbasse os labores apostólicos. Em socorro de sua arguição, invocava os obstáculos e lutas acerbas de Jerusalém. Paulo meditou bastante. Recordou a necessidade de espalhar o evangelho sem escândalo para ninguém e concordou com a medida aventada. Timóteo teria de pregar publicamente. Conviveria com os gentios, mas maioria com os israelitas, senhores das sinagogas e de outros centros, onde a religião era ministrada ao povo. Era justo refletir na providência para que o moço não fosse incomodado em sua companhia. O filho de Eunice obedeceu sem hesitação. Daí a dias, despedindo-se dos irmãos e das generosas mulheres que ficavam a chorar nos votos de paz em Deus, os missionários demandaram Icônio, cheios de coragem indômita e do firme propósito de servir a Jesus.
no espírito amoroso de pregação e fraternidade, dilatando o poder do Evangelho Redentor sobre as almas e jamais esquecendo o auxílio à Igreja de Jerusalém, os discípulos visitaram todas as pequeninas aldeias da Galácia, demorando-se algum tempo em Antioquia da Psídia, onde trabalharam de algum modo para se manterem a si mesmos. Paulo estava satisfeitíssimo. Seus esforços em companhia de Barnabé não haviam sido improfícuos. Nos lugares mais remotos, quando menos esperava, eis que surgiam notícias das igrejas anteriormente fundadas. Eram benefícios a necessitados, melhoras ou curas de enfermos, consolações aos que encontravam em extremo desespero. O apóstolo experimentava o contentamento do semeador que defronta as primeiras flores como radiosa promessa do campo. Os emissários da Boa Nova atravessaram a Frígia e a Galácia, sem perseguições de grande envergadura. O nome de Jesus era agora pronunciado com mais respeito. O ex-rabino continuava em franca atividade para a difusão do Evangelho na Ásia, quando, uma noite, após as preces habituais, ouviu uma voz que lhe dizia em amoroso acento: Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos te esperam no caminho infinito. Era Estevão, o amigo de todos os minutos, que, representando o Mestre Divino, junto do apóstolo dos gentios, o concitava à semeadura em outros rumos. O valoroso emissário das verdades eternas compreendeu que o Senhor lhe reservava novos campos a desbravar. No dia seguinte, informando Silas e Timóteo do sucedido, concluía inspirado: Tenho assim que o Mestre me chama a novas tarefas. É justo, aliás, reconheço que essas regiões já receberam a semente divina. E acentuava depois de uma pausa: Desta vez, já não encontramos muitas dificuldades. Antes, com Barnabé, experimentamos as expulsões, o cárcere, os açoites, o apedrejamento. Agora, porém, nada disso aconteceu. Quer dizer que por aqui já existem bases seguras para a vitória do Cristo. É preciso, portanto, caminhar para onde se encontrem os obstáculos e vencê-los para que o Mestre seja conhecido e glorificado, pois nós estamos numa batalha e é necessário não desprezar as frentes. Os dois discípulos ouviram e procuraram meditar na grandeza de semelhantes conceitos. Decorrida uma semana, lá se foram a pé, procurando a Mísia. E, contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ainda ali o novo campo de operações. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como a do Espírito de Jesus sugeriu-lhe a alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Chegados ao ponto do destino, acolheram-se cansadíssimos em uma hospedaria modesta. E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia, que identificou pelo vestuário característico, a acenar-lhe ansiosamente, exclamando: Vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito de seus novos encargos. Cientificou os companheiros logo pela manhã, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, baldo que estava de recursos. Entretanto, concluía, creio que o Mestre lá nos facultará o necessário. Silas e Timóteo calaram-se respeitosos. Saindo à rua, cheia de sol pela manhã,
eis que o apóstolo fixa o olhar em uma casa de comércio e para lá se dirige com ansiosa alegria. Era Lucas, que parecia fazer compras. O ex-rabino aproximou-se com os discípulos e bateu-lhe carinhosamente no ombro. Por aqui? Disse Paulo com um grande sorriso. Abraçaram-se alegremente. O pregador do Evangelho apresentou ao médico os novos companheiros, falando-lhes dos objetivos e de sua excursão por aquelas paragens. Lucas, a seu turno, explicou que havia 2 anos era encarregado dos serviços médicos a bordo de grande embarcação ali ancorada em trânsito para Samotrácia. Paulo recebeu a informação com profundo interesse, muito impressionado com o encontro. Deu-lhe a conhecer a revelação auditiva do roteiro, bem como a vidência da véspera. E convicto da assistência do mestre naquele instante, falava com segurança. Estou certo de que o Senhor nos envia os recursos necessários na tua pessoa. Precisamos transportar-nos à Macedônia, mas estamos sem dinheiro. Quanto a isso, respondeu Lucas com franqueza, não te preocupes. Se não tenho fortuna, tenho vencimentos. Seremos companheiros de viagem e tudo pagarei com muita satisfação. A palestra prosseguiu animada, relatando o antigo hóspede de Antioquia as suas conquistas para Jesus. Nas suas viagens, havia aproveitado todas as oportunidades em prol do Evangelho, transmitindo a quantos se lhe aproximavam os tesouros da Boa Nova. Quando contou que estava só no mundo com a partida da genitora para a esfera espiritual, Paulo fez-lhe nova observação, acentuando. Ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção ao médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso. Sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora, tem curado corpos que, de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Lucas meditou seriamente nessas palavras e replicou. Tens razão. Queres cooperar conosco na evangelização da Macedônia? Interrogou o ex-rabino, sentindo-se triunfante. Irei contigo, concluiu Lucas. Entre os 4 discípulos do Cristo houve enorme júbilo. No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante romano, de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo.